Vamos orar. Aqueles que têm pedidos de oração, aqueles que têm agradecimento no coração, vão levantar a mão nesse momento. Deus vai olhar lá do céu e vai ver você com sua mãozinha levantada e vai atender o seu pedido, tá bom? Oremos ao Pai Celestial. Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Senhor Deus que nos enviou Jesus para morrer por nós e ser o nosso Salvador. Bendito seja Jesus Cristo, que subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para que habite em nós. Bendito seja Deus, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Pai querido, o Senhor está olhando lá do céu, está vendo as mãos levantadas. São mãos levantadas para o Senhor, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê em Deus, porque Deus pode tudo, Todo-Poderoso. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre cada pessoa que está te buscando. Aceita a nossa adoração, atende os pedidos que estão na mente de cada um. O Senhor lê os pensamentos, o Senhor sabe das necessidades e o Senhor responda às angústias, os pedidos de cada filho e de cada filha. Derrama sobre nós a tua bênção. Abre a nossa mente também para o estudo da tua palavra. Neste momento, em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém. Amém. Hoje nós vamos estudar com você sobre como aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. A Leila e eu trabalhamos 22 anos como pastor aqui no Brasil. Nós começamos em 1975. 1975, no mês de janeiro, 1º de janeiro, começamos nosso ministério pastoral lá em Curitiba. Trabalhamos no Paraná, 9 anos no Paraná. Depois fomos para o Amazonas. Trabalhamos no Amazonas 7 anos. Depois viemos para Belém, do Pará. Trabalhamos 1 ano. Depois viemos para Fortaleza, Ceará. Trabalhamos 6 anos. 6 anos aqui visitando o Ceará e Piauí. Visitava todo o Ceará e todo o Piauí, menos o sul do Piauí. Nós não tínhamos nenhuma igreja de Floriano para baixo. Hoje já temos igreja em Curamaitá, já tem em Corrente, tem em Bom Jesus, mas naquele tempo a última igreja ficava em Floriano. Então nós viajávamos até Floriano. Então nós não conhecíamos aqui o sul do Piauí. E foi exatamente o lugar que Deus nos mandou agora. Depois de aposentados, Deus falou, agora vocês vão lá para onde vocês nunca foram, lá para o sul do Piauí. Queridos, então foram 22 anos aqui, e depois fomos para os Estados Unidos para fazer o nosso doutorado. Aqui no Brasil fizemos o bacharelado em teologia e o mestrado em teologia. Aí fomos para os Estados Unidos com 47 anos de idade. 47 anos de idade e nós fomos para enfrentar o maior desafio da vida. O maior desafio da vida. Se você pensa que ir para os Estados Unidos é uma coisa fácil, está enganado. Porque lá é muito difícil. Trabalha-se muito. E nós fomos, eu tinha 47 anos de idade, sem bolsa de estudo, fui lá trabalhar em cozinha, lavando pratos, descascando alho. E a Leila trabalhava cuidando de crianças, cuidando de 2 menininhos. E depois comecei a entregar pizza, para poder sobreviver. Então, queridos, nós fomos pela fé. Então, eu costumo dizer que durante os 22 anos que nós trabalhamos aqui no Brasil, nós trabalhávamos como pastor, com um salário, mas nós só fomos aprender a viver pela fé quando chegamos lá. Porque lá eu não tinha salário nenhum. Nós passamos a viver do que Deus dava. E fui com a família toda, com o Anderson e com a Evelyn, e ali Deus nos sustentou.
trabalhando muito, estudando, fazendo doutorado. Queridos, foi uma experiência de fé, uma aventura de fé, aprendendo a confiar em Deus. Durante 22 anos aqui no Brasil, nós pregamos muito sobre a fé, mas eu ainda não tinha aprendido a viver pela fé. Lá, eu estava aprendendo a viver pela fé. Porque você pode falar sobre fé, mas uma coisa é falar sobre a fé, outra coisa é viver pela fé. Lá Deus nos ensinou que é Ele que cuida da gente. Você não tem salário, mas Deus não deixou faltar nada. Deus nos deu a proteção, nos deu a saúde, Deus supriu todas as nossas necessidades. E lá nós nos formamos, fizemos doutorado, e o plano era voltar. Mas não voltamos. Ficamos lá 24 anos. 24 anos. Plantamos uma igreja nova no estado da Virgínia, na cidade de Richmond. Uma igreja foi plantada onde não existia igreja brasileira, adventista. Plantamos esta igreja. E aí nós fomos para Connecticut, que é um estado do lado de Nova York. Depois fomos para Massachusetts, que é em Boston. E lá continuamos plantando igrejas. E aposentamos no ano de 2013 e viemos morar na Flórida. E plantamos uma igreja na cidade de Jacksonville, na Flórida. E em 2020, Deus falou: agora, Samuel, você volta com a Leila para o Brasil. 2020, setembro de 2020. E nós achávamos que era somente para curtir a aposentadoria, não é? Aposentados. Mas Deus, Ele não fala tudo de uma vez, Ele vai soltando aos pouquinhos, sabe? Deus não fala tudo de uma vez só, Ele vai soltando aos pouquinhos. Depois que nós chegamos aqui, nós percebemos o grande desafio onde Deus nos colocou. De preciosas almas, pessoas pelas quais Jesus morreu, mas que não tinham Bíblia, que não conheciam a palavra de Deus, e começamos a estudar a Bíblia com uns poucos na casa do Semir. Depois transferimos aqui para a casa do Evilã e da Nilzete. E depois fomos transferidos para cá, onde vocês estão vendo agora. Tudo obra de Deus. Aprendendo a viver pela fé, a confiar. Cada passo que você vai dar tem que ser pela fé. Não pode ser pela vista. Não tem que ser pelo que você vê, pelo que você apalpa. Tem que ser pela fé. Durante o período que nós vivemos ali na Andrews, ali é neve e cai neve alta, muita neve. Então tinha um senhor, um velhinho, chamado senhor Trickett. O senhor Trickett era aposentado, mas ele tinha uma van bem grande e ele saía pelos supermercados recolhendo frutas, verduras, leite, alimentos que os mercados doavam para ele distribuir. Então, 2 vezes por semana, ele parava ali onde os estudantes moravam, no campus da universidade, e tinha fila. A Leila e eu ficamos lá na fila. Aquela fila de estudantes, porque todo estudante é pobre. Todo estudante está ali com dificuldade. Alguns com bolsa, mas bolsa pequena, bolsa de estudos. Outros sem bolsa nenhuma, vivendo realmente pela fé. Então nós íamos pegar ali frutas, verduras de graça, porque ele distribuía, ele recolhia, ele poderia muito bem ficar em casa sem fazer nada, porque ele era aposentado, mas o ministério dele era servir. O ministério da caridade. Sabem o que é isso? 2 vezes por semana ele fazia. E ele alimentava os estudantes, as famílias de estudantes que estavam ali. Ali nós aprendemos a viver pela fé. Meu querido irmão, quanto maior é o obstáculo, maior é a necessidade de oração. Quanto maior é a necessidade, maior é a sua oração. Quem precisa pouco, ora pouco. Quem precisa muito, ora muito.
Deus quer que você ore muito ou ore pouco? Muito. Então ele deixa você precisar de muito. Porque se você precisar muito, você vai orar mais. E Deus percebe que as pessoas oram mais quando tem mais necessidade. Então Deus permite a necessidade. Você já não se perguntou por que existem problemas? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ora, para você falar mais com Deus. Se você não tivesse nenhuma necessidade, você não ia nem se lembrar de Deus. Deus permite as provações, Deus permite os obstáculos e os problemas para que você busque mais a Deus, clame. E Ele, com alegria, atende a sua oração e a sua fé é fortalecida. Deus quer fortalecer a sua fé. Eu só aprendi a viver pela fé quando fui para lá, para os Estados Unidos, e não tinha salário nenhum. Sabe o que é isso? Eu era estudante, não podia trabalhar, eu só podia trabalhar 2, 3 horas por dia, não mais que isso. Então, fomos aprendendo a viver pela fé. E bendito seja Deus por este homem que nos dava de comer. Ele já faleceu agora. Mas são milhares de alunos que devem a vida a ele, que vivia para servir. Mesmo aqui onde nós moramos aqui, vocês moram aqui, mesmo aqui você pode servir. Servir as pessoas que precisam. Se você sabe de alguma família precisando de alguma coisa, você vai à casa da pessoa. Você não se esconde das pessoas, você vai até elas. Você distribui o pouco que você tem, você distribui. E Deus dá mais. Quanto mais você distribui, mais você recebe. É dando que se recebe. É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Descubra a felicidade de servir. Descubra a felicidade de servir. Abra sua Bíblia agora, meu querido irmão, em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos ler aqui o verso 5 a 13. Lucas capítulo 11, e então o verso 5 a 13. Lucas era um médico, um evangelista que era médico. E ele escreveu o seu evangelho, que leva o seu próprio nome. Capítulo 11, vamos ver o verso 5 em diante. Disse-lhes ainda Jesus, leiam comigo: qual dentre vós, eu não estou ouvindo a voz de vocês, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Estão entendendo o que Jesus está contando aqui? É uma história que ele está contando. Um amigo necessitado, precisando de 3 pães. E ele foi atrás de um outro amigo, porque amigo é para isso. Se você não quer ajudar ninguém, não seja amigo de ninguém, porque amigo é para ajudar mesmo. É para ajudar com um prato de comida, ajudar com dinheiro, ajudar com tudo. Quando você tem necessidade de madrugada de levar alguém correndo lá para o hospital, para a cidade, você lembra de um amigo, entendeu? Lembra de um amigo. Aqui Jesus está contando a história. Vamos ler o verso 5 de novo? Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Verso 7. E o outro lhe responda lá de dentro da casa, não é? Dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Estão percebendo o dilema aqui? O cara já está dormindo com a família, os filhos dormindo, e o amigo na porta bate, bate, bate. Como não para de bater, ele grita lá de dentro: pare de me importunar, eu já estou deitado, eu e meus filhos, estamos dormindo. E o cara não para de bater, continua batendo e batendo. E aí o verso 8.
Digo-vos, leia comigo, verso 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Se ele não se levantar para dar porque ele é amigo, ele vai se levantar e dar para parar de ser importunado, porque senão ele não vai dormir. O cara não vai parar de bater. Ele fala, poxa vida, eu não ia me levantar para atender, mas o cara, nem ele dorme, porque ele fica batendo na minha porta, e nem a minha família vai dormir. Ninguém vai dormir mais à noite, porque ele não vai parar de bater, já está batendo lá 1 hora. Então, eu vou me levantar, não por ser amigo dele, mas para parar de ser importunado. Ele se levanta, abre a porta e dá para o amigo para ele poder ir embora. Meio que de má vontade, não é? Meio que de má vontade. Queridos, Jesus contou esta história para dizer que você tem que ser insistente naquilo que você pede. Jesus contou esta história para dizer para você que você tem que ser insistente naquilo que você pede em oração. Deus não é esse amigo que se sente incomodado. Deus não é este homem que está deitado na cama com os filhos e não quer ser importunado. Não. Deus não dorme. Deus está com os olhos e ouvidos abertos para a sua súplica, para a sua oração. Qualquer minuto do dia, qualquer hora da madrugada, Deus não dorme. Ele não precisa de dormir. Ele é Deus. Ele está contando essa história para dizer que este homem levantou e deu os pães que o outro estava querendo, mesmo ele sendo mau. Porque este homem aqui da parábola que ele está contando, ele era mau, porque ele não queria se levantar, certo? Se ele fosse bondoso, ele teria, já na primeira batida, ele teria o quê? Se levantado e falado, ó, meu amigo, o que está precisando? Mas não, ele ficou outro batendo e batendo e batendo, e ele lá, vai embora, para de me importunar, estou deitado, estou dormindo. Ou seja, ele não era um homem bom, certo? Mas mesmo assim ele se levantou e atendeu o pedido. Muito mais Deus que é bom. Olha, meu irmão, Deus é bom. Por isso que a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove que Deus é bom. Deus não será importunado com a sua oração insistente. Deus quer que você seja insistente na oração. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Já leram este verso na Bíblia? Orem sem cessar. Não parem de orar. Você nunca vai esgotar Deus. Deus nunca vai falar, olha, eu estou com as mãos vazias. Já tanta gente pediu, eu já dei tanto que não tem mais para dar, já esvaziou. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Ninguém consegue esgotar os celeiros, os armazéns do céu. Deus tem muito para dar, muito mais do que você imagina. E Deus está desejoso de dar, Deus está desejoso de abençoar. Se este amigo que não era bom, porque ele levantou de má vontade, mas ele levantou e deu os pães, muito mais Deus que é bom. Aleluia por isso, aleluia por isso. Deus que é bom, ele atende o seu pedido, o seu clamor, mas você tem que ser insistente. Não pense que Deus vai atender na primeira batidinha. Deus fala, deixa ele bater mais uma vez. A terceira vez. Intencionalmente Deus deixa que você bata 5 vezes. 7 vezes. Como Deus trabalha em ciclos de 7, Ele espera você pedir e orar pela mesma coisa 7 vezes. Isso aconteceu com Elias. Era seca, não havia chuva. Há 3 anos não chovia. E Elias orou e falou para o moço,
o servente dele, o assistente dele, vai ver se está vindo a chuva. O moço foi lá, não. Ele se ajoelhou e orou de novo. Vai lá ver se está vindo a chuva. Não está vindo chuva nenhuma. Ele se ajoelhou e orou de novo. Vai ver agora. E a quarta vez, vai lá ver. Não, a quinta vez, vai ver lá se a chuva, tem sinal de chuva? Não, nenhum sinal de chuva. A sexta vez ele orou, vai ver agora. Não tem nem sinal de chuva, não tem nuvem escura, nada. A sétima vez ele se ajoelhou, orou, vai ver lá. Apareceu uma nuvenzinha. É nuvem de chuva. Na sétima vez, quem foi ele? O profeta Elias, meu querido irmão. O profeta Elias, que foi arrebatado vivo para o céu. Onde é que está Elias hoje? No céu. Ele foi arrebatado para o céu sem ver a morte. Queridos, Elias era um profeta de Deus, um homem de fé. Quando foi para Elias atravessar o Rio Jordão, ele estava acompanhado pelo servo dele, Eliseu. E eles chegaram diante do Rio Jordão, e Elias pegou a capa, veja só, o profeta Elias, ele estava com a capa, ele pegou a capa e bateu a capa nas águas. As águas do Rio Jordão, o quê? Se abriram, e ele passou em seco o Rio Jordão. Elias, profeta de Deus, quantas vezes ele teve que orar para a chuva aparecer? 7. E você? Você e eu que não podemos nem comparar a nossa fé com a fé do profeta Elias, nós temos que orar quantas? 14, 21, quantas vezes 7? Não desistir. Por isso que Jesus está o quê? Contando essa parábola do amigo que pediu uma vez, bateu na porta 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes. Quantas vezes você acha que este homem bateu na porta do outro para ele se levantar? Foi muito, porque ele se levantou de tanto ser importunado. Então foi muita insistência. Muita insistência. E o que Jesus quer ensinar para você, meu irmão, minha irmã? Na sua oração você tem que ser o quê? Insistente. Será que Deus vai chegar num momento assim e falar para você, Raimundo? Raimundo, você já me deixou chateado, tá? Não é, Vinã? Será que Deus vai falar, Vinã, agora você me aborreceu, porque é demais, né, Vinã? Você não me deixa dormir? Entende? Você está me incomodando? Já é a 10ª vez que você está me falando disso, está me pedindo isso, está intercedendo por isso? Vocês acham que Deus vai se chatear porque você está pedindo para Ele? Não, Ele é Pai. Ele é Pai. E ainda mais quando você começa a agradecer ao Pai Celestial por algo que você pediu e ainda não recebeu, mas você já está agradecendo. Deus fala, eu vou ter que dar isso que ele está pedindo. Porque todo dia ele está agradecendo alguma coisa que ele está pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo, mas eu não dei ainda. E ele está agradecendo. Eu vou ter que dar. É como o menino que chega para o pai e fala, papai, muito obrigado, papai, pela bicicleta que o senhor vai me dar no dia do meu aniversário. Faltam 6 meses para o aniversário do menino. E o pai falou, coitado, eu não tenho dinheiro, bicicleta é cara. Mas toda semana o filho chega para o pai e diz, papai, muito obrigado pela bicicleta que você vai me dar no dia do meu aniversário. 2 meses, 3 meses falando. Quando vai chegando perto do aniversário, 6 meses o menino agradecendo pela bicicleta, o que você acha que o pai vai fazer? Você que é pai. Quem não é pai não responda, tá? Quem não é pai não responde, porque quem não é pai não sabe. Quem não é pai não sabe o que é ser pai. Entendeu? Primeiro você tem que ser pai para você sentir, olhar para o filho e ver o que você sente por aquele filho, aquela criança. O que você acha que o pai vai fazer se esse filho está agradecendo o tempo todo pela bicicleta que vai receber? Esse pai vai dar um jeito ou não vai dar um jeito? Vai pedir um adiantamento, né? Não é, Ailton? Vai pedir um adiantamento? Vê um adiantamento aí para mim, porque eu vou ter que comprar uma bicicleta para o meu neto. Por quê? Ele está me pedindo uma bicicleta o tempo todo
e eu chego em casa, ele vem correndo me abraçar e diz: vovô, muito obrigado pela bicicleta que você vai me dar. Eu nem falei de bicicleta para ele, mas ele está agradecendo e agradecendo. Dá um adiantamento aí, eu vou ter que comprar uma bicicleta para esse neto. Queridos, nós somos pecadores e gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Isso é aprender a confiar em Deus. Fazer orações insistentes, perseverantes. Quanto tempo? Anos. Existem coisas que você vai conseguir depois de anos. Depois de anos. Quando você está orando pela conversão de pessoas. Geralmente, conversão de pessoas não é do dia para a noite. É muita coisa para ser mudada. E há pessoas que oram por anos pela salvação de alguém, até que um dia o Espírito Santo converte aquele coração. E aí, quando a pessoa vem dar o testemunho, quando a pessoa vai ser batizada, vem a pessoa dar o testemunho dizendo: olha, há 10 anos eu estou orando por isso. Esposas que falam: há 10 anos eu estou orando pela conversão do meu marido, pela libertação dele, louvado seja Deus. Meu querido irmão, nós não deveríamos colocar limites assim: eu vou orar mais um mês. Eu vou orar mais um mês e se Deus não responder, eu vou dar o meu jeito. Eu conversei com uma jovem, isso foi na cidade de Curitiba, quando fomos pastor lá. Ela disse: pastor, eu sou solteira, eu quero um filho. E eu já dei prazo para Deus. Senhor, o senhor tem que arrumar um marido para mim, porque eu quero um filho. Eu dei prazo até o final desse ano. O senhor arruma um marido para mim, porque eu quero ter um filho. Eu disse: e se Deus não arrumar um marido esse ano para você? Eu vou dar o meu jeito. É. Bonito isso? Dar o meu jeito? Como? Arrumar um homem só para ter um filho? E não é que ela fez isso? Chegou no final do ano, não tinha namorado, não tinha noivo, não tinha nada, arrumou um filho com outra pessoa. Eu fui visitá-la, disse: você arrumou um filho? Arrumei um filho. Quando a criança nasceu, ela pediu para eu orar pela criança. Eu orei pela criança. A criança não tem culpa, não é? Orei pela criança. Queridos, você pode dar limites para Deus? Ó Senhor, é mais uma semana, mais um mês. Não, queridos. Deus é Deus. Ele vai fazer quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Entende? Do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. Não somos nós que colocamos condições para Deus. Deus nos ama muito mais do que você imagina que Ele nos ama. Continue pedindo, continue clamando, continue batendo. Deus vai ouvir a sua prece. Peça aquilo que Deus quer dar. Porque não é sempre que Deus vai querer dar o que você está pedindo. Quando Deus percebe que o que você está pedindo não será bom para você, Deus não vai dar. O menino chega para a mamãe e diz: mamãe, me dá a faca. Não, eu não vou dar a faca para você. No outro dia: mamãe, eu quero a faca. Não, já falei ontem para você que eu não vou dar a faca para você. E como o menino insiste, a mãe pergunta: afinal de contas, por que você quer a faca? Eu quero descascar uma laranja. A mãe vai lá, descasca a laranja, dá a laranja descascada. E o menino diz: eu não quero a laranja descascada, eu quero a faca para descascar a laranja. E ela diz: a faca eu não vou dar para você. Tem coisas que nós pedimos para Deus que não será para o nosso bem. Deus não dá. Mesmo que você ore a vida toda, Deus não vai dar. Porque não é para o seu bem. Por isso, nas nossas orações, sempre devemos fazer e falar: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus, quando estava no Getsemane, Jesus orando, suou sangue. Jesus suou sangue no Getsemane.
E ele clamava para o Pai, dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. E terminava aí? Quando você lê na Bíblia, terminou aí a oração de Jesus? Não. Como é que é a frase completa? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando você pede para Deus alguma coisa, e você não tem certeza de que Deus quer dar aquilo, você coloca o quê? Seja feita a tua vontade. Agora, quando você está orando pela salvação de alguém, você vai dizer: se for da tua vontade, salve? Não, aí não. Você não pode falar assim: ó Senhor, se for da tua vontade, salva o meu marido, salva o meu filho. Não. É da vontade de Deus salvar todos aqueles pelos quais Jesus morreu. É da vontade de Deus de salvar todos aqueles pelos quais Jesus morreu. Jesus morreu por todos. Agora, quando você pede um carro, quando você pede alguma coisa, bens materiais, pode ser que Deus diga não, ou pode ser que Deus diga: espere um pouco. Então você diz: seja feita a tua vontade. Persevere na oração, mas coloque a vontade de Deus acima da sua vontade. Agora, aqui lendo agora, capítulo 11, verso 9. Capítulo 11, verso 9. Leiam comigo. Por isso vos digo, leiam comigo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, leiam comigo, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Conhece algum pai assim? O filho pediu pão, ele deu uma pedra? Eu não conheço. Não. Então, Jesus está perguntando: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe, uma cobra? Não. Isso não é pai, certo? E agora o verso seguinte: ora, se vós, que sois maus, nós somos maus ou não somos? Somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. Ora, se vocês que são maus sabem dar o quê? Boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, olha aí, pense bem no que Deus falou aqui, muito mais, quanto mais, o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Qual é a principal coisa? Acima de prata e ouro, acima de saúde, acima de emprego, acima de carro, acima de qualquer coisa, qual é a principal coisa que Deus está desejoso de dar? Só está esperando você pedir. O quê? O quê? O Espírito Santo. Eu vejo muita gente pedindo emprego, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, pedindo cura. Eu vejo poucas pessoas pedindo o que Deus quer dar, que é o quê? O Espírito Santo. E vocês sabem que quando nós deixamos de buscar coisas e buscamos Deus, a presença de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo é Deus. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos ter a presença de Deus em nós, habitando em nós, está certo? O Espírito Santo habita em você, faz morada em você. Você tem a presença de Deus. E o pão, e a comida, e o carro, e a bicicleta, e o transporte, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você tem Deus presente na sua vida, que é o que Deus quer dar, é o Espírito Santo. Para que Deus quer dar o Espírito Santo? Porque Ele quer estar presente na sua vida. Quando o Espírito Santo é derramado sobre você, você tem Deus. E quando você tem Deus, você tem o dinheiro, você tem a saúde, você tem a comida, tem o vestuário, tem tudo o mais.
será acrescentado. É isso que está em Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que todas as outras coisas? Roupa, comida, transporte, saúde, tudo Deus vai acrescentar. Mas primeiro Ele quer o que é mais importante, é a presença dEle na sua vida. Ter Deus presente na sua vida. Ter o Espírito Santo habitando em você. Deus não vai se negar. Você também não deve orar assim, olha. Você não deve orar assim. Ó Senhor, se for da tua vontade, derrama sobre mim o Espírito Santo. Isso ofende a Deus. Como se for da tua vontade. Você não está pedindo um carro, entendeu? Você não está pedindo uma casa, você não está pedindo ouro, prata, não. Você está pedindo o Espírito Santo. E ele já falou que ele quer dar o Espírito Santo. Então não tem essa de, se o Senhor quiser, derrama sobre... Não, ele quer derramar sobre você o Espírito Santo. E por que não derramou? Porque você não pede. Porque você não busca. Ele já está esperando pela oração. E quando é que você começa a receber o Espírito Santo? Quando você começa a pedir. Será que o Espírito Santo vem assim com um estardalhaço, com um barulho? Não. Quando você começa a pedir, você começa a receber. E o Espírito Santo começa a transformar a sua mente, implantar em você a mente de Jesus. O Espírito Santo vai tirando os desejos que são seus e vai colocando os desejos que são de Jesus. O Espírito Santo vai tirando os defeitos do caráter que você e eu temos e vai colocando as virtudes do caráter de Jesus. O Espírito Santo vai trabalhando silenciosamente. Assim como a semente plantada, ela vai trabalhando silenciosamente, depois de um tempo aparece um raminho verde, não é? Quanto tempo ela já estava lá debaixo da terra? Morta? Não, trabalhando. Até que começou a aparecer. Assim é a operação do Espírito Santo na sua vida. Ele vai trabalhando, porque você está pedindo, está buscando, o Espírito Santo está na sua vida. E vai surtir efeito, porque o Espírito Santo vai transformando seus gostos, seus desejos, suas prioridades. Imaginem, mudam-se as prioridades. Por isso, meu querido irmão, nós estamos aqui buscando uma experiência viva com Deus, aprendendo a confiar em Deus. Estamos orando mais por respostas? Estamos orando mais por bênçãos? Estamos orando mais por ajudas e menos para a presença de Deus? Deus quer que você ore mais pela presença de Deus na sua vida. Deus presente em você. Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse: me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus quer habitar no meio de vocês. E Jesus veio habitar em você através do Espírito Santo. O Espírito Santo torna a presença de Deus real na sua vida. Essa é a minha oração todos os dias. O derramamento do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na minha vida. Você quer coisas de Deus ou você quer Deus? A sua sede é sede por coisas ou a sua sede é sede de Deus? Qual é a sua sede? A sede de Deus. Quando vem Deus, vem todas as coisas que precisam para viver. Amém? Eu quero orar com aqueles que têm sede de Deus. Quero ver você em pé neste momento e vamos orar para que esta sede de Deus seja satisfeita. E que Deus venha até você através do Espírito Santo. Oremos a Deus. Pai querido, nós somos gratos pelas coisas que o Senhor nos dá, pelos bens que o Senhor nos dá, mas nós queremos mais do que isto. O mais importante, queremos a Tua presença na nossa vida. Temos sede de Deus. Vem viver em nós através do Espírito Santo, Pai amado. Derrama sobre nós esta bênção. Responde os pedidos dos teus filhos, mas que o principal pedido
no nosso coração, nas nossas orações, seja: derrama sobre mim o teu Santo Espírito. Implanta em mim a mente de Jesus. Vem viver em mim, Santo Espírito. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. E todos dizemos: amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.